Shalom, meu nome é Tirtz Abreu, eu sou convertida ao judaísmo ortodoxo e moro em Jerusalém. Eu estou fazendo uma série de vídeos contando brevemente a história do judaísmo para aquelas pessoas interessadas em se converter ao judaísmo. Eu já tenho falado algumas vezes que quando uma pessoa se converte ao judaísmo, não se trata apenas de trocar de religião, mas de assumir uma cultura, uma missão, entrar para um povo. Então, por isso que eu estou contando essa breve história do judaísmo. E também eu quero aproveitar para agradecer, porque no dia em que o meu canal fez aniversário de 4 meses, ele alcançou os 100 seguidores. Então, esse interesse de vocês é o que me estimula a continuar. Muito obrigada. Então, vamos ao episódio de hoje. Então, durante gerações, os profetas, apoiados pelos sacerdotes, salmistas e sábios, procuraram inculcar o sublime ensino da Torá e ganhar a adesão do povo aos seus mandamentos, mas tudo foi em vão. O povo sentia-se atraído pela sensualidade dos costumes pagãos à sua volta e tinha dificuldade em dar ouvidos aos avisos e às ameaças dos profetas. Até que veio o exílio da Babilônia. O susto, como vocês podem imaginar, foi enorme. Como eu já disse em outro vídeo, os judeus atribuíam certo poder mágico ao templo e à Arca da Aliança e achavam que nenhum mal jamais os alcançaria. Mas foi com essa experiência que eles começaram a realmente perceber que tudo que o Eterno proferira como bênçãos e, sobretudo, como maldições, era sério mesmo. E as maldições estavam sendo executadas. Não como punição, não com o objetivo de destruí-los ou de destituí-los da sua sagrada missão. Ao contrário, o motivo do exílio foi conduzir ao povo ao arrependimento, à tshuvá, ao retorno ao Eterno. Ao aceitar como justo o julgamento do Eterno pelos seus pecados, os judeus começaram a compreender que o futuro da sua existência dependia da obediência ao Eterno. Eles começaram a compreender que eles não eram um povo como outro qualquer, que podia fazer o que bem lhes parecesse. Eles tinham um dono, e esse dono não estava disposto a abrir mão deles. Ao invés de se sentir desencorajado com a trágica experiência do exílio, o profeta e sacerdote Ezequiel aproveitou o estado de penitência do povo para renovar a confiança dele no Eterno, garantindo que bênçãos estavam sendo providenciadas e que a restauração viria em breve. Ezequiel ensinou-lhes que a observância da Torá era fundamental para o seu bem-estar individual e nacional. Ezequiel foi sucedido por uma longa série de mestres, conhecidos como soferim ou escribas. Graças a eles, a Torá passou a ocupar lugar central na vida religiosa do povo. Desse modo, a escola tomou o lugar do templo. O mestre ou escriba substituiu o sacerdote sacrificador. A observância religiosa, como as orações, passou a ser praticada no lugar dos sacrifícios rituais, ou seja, no lugar de sacrificar os animais de manhã e à tarde, foram feitas nos mesmos horários em que eram feitos os sacrifícios, foram transformadas em orações, sacrifícios de louvor, que já estava previsto nas profecias. Foi nessa altura também que foram lançadas as bases da sinagoga como lugar de reuniões regulares para o culto da congregação, como também para o ensino da Torá, mas, sobretudo, para manter a unidade da comunidade exilada.
Por incrível que pareça, foi no exílio, vivendo no meio de um ambiente idólatra, mundano e imoral, que os judeus, dentro das sinagogas, cercados por seus mestres e por seus rolos de Torá, se fortaleceram em pureza e santidade. Ao fim do exílio, o povo estava definitivamente curado das tendências à idolatria. A fé monoteísta tinha finalmente se estabelecido entre os filhos de Israel. Em 538, antes da Era Comum, o império da Babilônia caiu nas mãos de Ciro, da Pérsia. Conhecido como Ciro o Grande, ele foi um estadista e conquistador. Expandiu seu império, conquistando enormes porções de territórios do antigo Oriente Próximo, no sudeste da Ásia e da Ásia Central. Ciro anexou os impérios de Medos, Lídia e Babilônia aos seus domínios e acabou criando o maior império que o mundo já tinha visto até aquele momento, indo do Mar Mediterrâneo até o rio Hindu, que nasce no Paquistão atual. Ciro respeitava os costumes e religiões dos povos conquistados e, como a terra de Israel era um importante ponto de passagem, de circulação entre o Oriente e o Ocidente, Ciro queria conquistar a fidelidade e a gratidão dos judeus. Para isso, promulgou um decreto autorizando o regresso dos judeus ao seu país. Então, uma multidão de 42 mil almas devotas fez as malas e imediatamente iniciou o caminho de volta para Eretz Israel, sob a liderança de Zerubabel e do sacerdote Josué. Somente 70 anos tinham se passado, mas os novos imigrantes encontraram uma terra empobrecida e devastada. Isso também foi decretado pelo Eterno, como nós lemos em Isaías, capítulo 24. O versículo 1 diz: Eis que o Eterno estava esvaziando a terra e transformando-a num deserto. E o versículo 6 diz: uma maldição devorou a terra. Agora, por que essa maldição sobre a terra de Israel? Porque os judeus não estavam mais lá. Aquele pedaço de terra, esse pedaço de terra aqui onde eu vivo, foi dado aos judeus por herança divina, e quando não há judeus na terra de Israel, a terra adormece. Cerca de 600 anos mais tarde, quando os romanos expulsaram pela segunda vez os judeus do seu país, novamente a terra de Israel entrou em estado de maldição. Muitos povos passaram por aqui, como os cruzados, os árabes de várias dinastias, otomanos, britânicos, e ninguém conseguiu fazer prosperar a região até a volta dos judeus pelo final do século XIX. Mas essa é uma história para os próximos vídeos. No período em que nós estamos, aqui agora, os judeus retornados encontraram um país dominado pela Samária ao norte e pelos edomitas ao sul. Restava a eles apenas uma área de aproximadamente 1.600 quilômetros quadrados nos arredores de Jerusalém, mas grande parte dessa terra era deserta. Logo, os judeus deram início aos trabalhos de reconstrução do templo sagrado sob o comando dos profetas Ageu e Zacarias. No entanto, não era somente o tijolo e a argamassa que interessava a Zacarias, mas sim a reconstrução do caráter humano, o que, aliás, é uma marca de todos os profetas de Israel. Enquanto se esforçava para ver o templo reconstruído e dedicado ao Eterno, Zacarias também impôs aos construtores as verdades morais e espirituais, sem as quais o templo e o seu culto seriam vazios e sem sentido. Em Zacarias 8, 16 e 17, ele instruiu: Eis o que deveis fazer.
Falai cada qual somente a verdade ao seu próximo. Praticai a justiça, em verdade e em paz nos vossos portões, e que nenhum de vós trame o mal contra o seu próximo no seu coração, nem afirme juramento falso, pois estas são coisas que abomino, diz o Eterno. Sob o impulso dos profetas, o templo em construção começou a tomar forma e em 516 antes da Era Comum, exatamente 70 anos depois da destruição, o novo templo podia ser visto erguendo-se sobre as ruínas do anterior. Por motivo desconhecido, Zerubabel, que era o governador da Judéia, sumiu de cena. Suas prerrogativas políticas foram então transferidas pelas autoridades persas para Josué, que passou a acumular os cargos de sumo sacerdote e de legislador político. Até então, tinha havido uma separação. Os sacerdotes se ocupavam da vida religiosa e os reis tinham a autoridade política, mas foi assim que decidiram as autoridades persas, que eram os senhores da região. Malaquias foi o último profeta de Israel. Ele começou sua missão quando o templo já estava erguido e os ofícios sendo exercidos regularmente. Ele via o templo como um símbolo do culto universal a Deus num tempo futuro, quando o nome de Deus será grande em todas as nações, como está escrito em Malaquias 1:11, desde o nascer do sol até quando ele desaparece no horizonte. Quer dizer, cobrindo todos os fusos horários. Para Malaquias, no entanto, a realização dessa visão universal dependia da lealdade dos judeus à Torá. Suas últimas palavras de exortação são escritas em Malaquias 3:22. Lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo, a quem ordenei em Horebe estatutos, que são mandamentos religiosos, e preceitos, mandamentos éticos. No entanto, a vida em Eretz Israel era muito dura. Dificuldades econômicas, más colheitas, ataques inimigos dos samaritanos e dos edomitas, somado tudo isso à ausência de um ensino efetivo da Torá, acabou por levar o povo ao desânimo e mesmo ao desespero. Eles diziam que era inútil servir a Deus e se queixavam. Malaquias 3:14, que proveito alcançamos por ter seguido seus preceitos e nos termos mantido submissos perante o Eterno dos Exércitos. Assim, o fervor religioso foi se afrouxando e os casamentos mistos com os vizinhos pagãos ameaçavam a pureza da religião judaica e a própria existência daquela pequena comunidade. Enquanto isso, na contramão da situação espiritual dos judeus na terra de Israel, os judeus que ficaram na Babilônia estavam desenvolvendo uma vigorosa vida religiosa. Sem templo e sem país, eles foram muito atenciosos em não se deixarem envolver com a cultura reinante sob a ameaça de desaparecimento por assimilação. Dedicaram-se intensamente à Torá e acabaram por desenvolver um sistema fundado na piedade, no ensino, na religião e no estudo. Eu que vivi em países de culturas diferentes, pude observar esse fenômeno. Por exemplo, eu vivi na França, onde tem muitos muçulmanos muito praticantes, muito religiosos. As mulheres muçulmanas na França fazem questão de usar o véu, o que até gera uma guerra, não é uma guerra, mas uma situação política complicada na França. Enquanto isso, no Marrocos, as pessoas, como estão no país deles, que é um país muçulmano, as pessoas são livres de praticar religião ao pé da letra ou não. No Marrocos, só as mulheres que usam véu são as mais pobres, as de classe social mais baixa. As jovens ou as mulheres mais ricas não usam véu. O mesmo fenômeno, ao contrário. No Marrocos, eu vi... Bom, os franceses, eles são
a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria aderiu ao ateísmo. Eles confundiram laicidade com ateísmo e o francês normal não é religioso, não tem religião. Só que os franceses que eu conheci no Marrocos iam à missa, levavam os filhos para fazer primeira comunhão, porque eles estavam expatriados, eles estavam no meio de uma outra cultura. Também isso é uma forma de afirmar a sua identidade. Esse é um fenômeno bem interessante. Então, voltando para a nossa história, as autoridades babilônicas já tinham percebido a vantagem para elas de deixar os judeus praticarem a sua religião e desenvolver as suas instituições, pois assim os judeus poderiam prosperar materialmente e ajudar a enriquecer o império. Muitos judeus atingiram posições de influência, como Daniel, que, como José no Egito, tornou-se o sábio da corte. Quando os persas destronaram os babilônicos, o status dos judeus foi mantido. Eles já estavam, na altura, bastante enraizados na vida econômica do império e também participavam de atividades políticas na corte real, na capital, Suzã. No reino de Xerxes, que reinou de 486 a 465 antes da Era Comum, conhecido como Assuero, a prosperidade e o sucesso dos judeus eram tão visíveis que despertaram a inveja de Ramã, o grão-vizir do rei. A inveja desse homem o levou a protagonizar, sem sucesso, graças a Deus, a primeira tentativa de eliminação física total dos judeus, como nós podemos ler no livro de Esther. A vitória dos judeus contra Amã deu origem à festa rabínica, no sentido de que foi ordenado pelos sábios, não é uma festa bíblica, é a festa de Purim, que nós comemoramos até hoje. A segunda tentativa nesse sentido de exterminar os judeus fisicamente, completamente, também frustrada, foi o nazismo. Bom, mas foi na comunidade judaica da Babilônia que se levantou Ezra, ou Esdras, descendente de sacerdotes. Com um decreto que conseguiu com o rei persa Artaxerxes I, que reinou de 464 a 424, Esdras recebeu poderes para reformar as condições religiosas na Judéia. Acompanhado de sacerdotes, levitas e exilados leigos, Esdras chegou a Jerusalém em 456 antes da Era Comum e começou imediatamente a travar uma batalha implacável contra os casamentos mistos. Ao mesmo tempo, começou a ensinar os estatutos e os preceitos da Torá, como nós lemos em Esdras 7 e 10. 12 anos depois, juntou-se a Esdras Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes em Suzã, e Artaxerxes o nomeou governador da província da Judéia. A ação de Neemias foi localizada principalmente na área política, como reorganização civil e econômica, e de defesa contra os vizinhos hostis, os samaritanos e os edomitas. No entanto, Neemias também tinha zelo pelas reformas religiosas e pela Torá. Em Rosh Hashanah de 444 antes da Era Comum, Esdras leu na presença de Neemias o livro da lei de Moisés diante de uma grande multidão reunida no pátio do templo em celebração à festa de Rosh Hashanah. A novidade dessa leitura, que não foi a única nem a primeira, foi que Esdras instituiu explicadores para que o povo não somente ouvisse, mas também entendesse o que estava ouvindo. Esdras queria colocar a Torá numa posição de suprema autoridade e captar o povo para o reconhecimento e a aceitação de suas leis de uma maneira como nunca tinha acontecido antes. No entanto, como as condições de vida dos judeus não eram a mesma da época em que a Torá foi dada a Moisés no Monte Sinai, não bastava apenas a leitura da Torá.
era necessário explicá-la e, mais ainda, interpretá-la à luz da nova realidade histórica. Entre os sábios, essas interpretações, essa prática de interpretar a Torá sempre existiu e remonta mesmo ao tempo de Moisés, que instituiu a tradição oral, transmitida de geração em geração, como uma Torá oral, em parte interpretando, em parte completando a Torá escrita naquilo que ela não era clara. O objetivo da Torá oral era impedir que a Torá escrita se transformasse num livro, num documento histórico inadequado para lidar com o passar do tempo. Graças à interpretação dos sábios da Torá escrita, esta jamais perdeu em atualidade e relevância para os judeus de todos os tempos e em todos os lugares. Assim, graças à iniciativa de Esdras, a Torá tornou-se acessível a todos os que quisessem conhecê-la. Lentamente e seguramente, a Torá tornou-se a fonte definitiva de todas as normas e práticas judaicas, regras e costumes em todos os campos da vida, nos campos religioso, moral, político, social, econômico e doméstico. A entronização da Torá na mente e no coração das pessoas foi de suprema importância na religião e na história do povo judeu. O judaísmo escapou assim de tornar-se uma religião ritualística e tornou-se uma religião que age na vida diária. A influência de Esdras e de Neemias na corte persa deu-lhes a oportunidade de impor a todas as comunidades judaicas através do império um padrão uniforme de fé e de práticas judaicas. Uma sucessão de mestres conhecidos como soferim, escribas, geralmente identificados como os homens da grande assembleia, ensinavam a Torá nas sinagogas e nas escolas. Interpretaram ordenanças bíblicas, tanto civis como domésticas, econômicas e sociais, classificando seus pormenores, fixando suas normas, adaptando as leis às mudanças de condições e circunstâncias. Um exemplo, depois que foi inventada a eletricidade, os sábios entenderam que era necessário proibir o uso de eletricidade no Shabat, a partir de uma proibição da Torá de acender fogo nesse dia. Nesse sentido, a interpretação da Torá feita pelos sábios em todas as gerações e continua até os dias de hoje. A interpretação das escrituras foi orientada pela razão e pelos princípios de retidão, justiça e igualdade. Ao mesmo tempo, criaram-se o que se conhece como barreiras para proteger a Torá, para impedir que interpretações errôneas façam o povo se desviar da Torá e também para evitar violações da própria Torá. A fim de entronizar a Torá na mente e no coração do povo, os escribas recorreram à instrução. Faziam regulares exposições públicas da Torá, mas também dos Ketuvim, que são os escritos, e dos Neviim, os profetas. Se serviam de ilustrações, de histórias, lendas, parábolas, para inspirar entre os seus ouvintes um profundo amor a Deus e a sua Torá. Ao mesmo tempo, instituíram muitas práticas destinadas a promover a piedade e também a devoção. Os homens da grande assembleia organizaram a adoração diária, que incluía louvor e oração através dos salmos, escreveram as principais brachot, são as bênçãos, bem como a maioria dos ritos que são até hoje observados pelos judeus praticantes. Essas prescrições dos escribas foram incorporadas no que nós chamamos de Torá não escrita, mas, como foram baseados nos preceitos da Torá escrita, tornaram-se parte da lei divina que Deus revelara a Moisés no Monte Sinai. Muitos anos mais tarde, essa Torá oral será também posta por escrito e será a base, o fundamento do Talmud.
mas isso ainda vai demorar alguns séculos. Então, o domínio persa da Judéia terminou em 333 antes da Era Comum, quando Alexandre o Grande penetrou com facilidade na Ásia e tomou posse da terra de Israel. Diferentemente dos outros conquistadores, Alexandre não estava interessado em estender os seus domínios. A missão de Alexandre era espalhar ao mundo as sementes da cultura grega e suas dádivas, que são a arte e a filosofia. O mundo sucumbiu ao brilho estonteante da nova cultura vinda do mundo mediterrâneo, conhecida como helenismo, que vem de Hellas, Grécia, menos os judeus. Ensinados pela Torá, tinham adquirido um elevado sentido de seu destino e missão e se recusaram a tratar com uma cultura essencialmente pagã, a despeito da sabedoria, do refinamento e do encanto sedutor do helenismo. Mas Alexandre não pretendia impor a cultura grega à força, e assim os judeus continuaram a ter total liberdade de exercer suas atividades de ensino e de praticar a sua religião. Após a morte de Alexandre, em 323 antes da Era Comum, o império foi dividido entre 4 de seus generais e os Ptolomeus, que eram sírios, tornaram-se os senhores do Egito e da terra de Israel. Os Ptolomeus não estavam especialmente interessados em disseminar o helenismo, como Alexandre, mas para os judeus que viviam no Egito, o processo de helenização foi inevitável. Os judeus que viviam fora da Judéia já não entendiam o direito hebraico, a tal ponto que, por volta de 280, antes da Era Comum, foi realizada pela primeira vez a tradução da Torá para uma língua pagã, o grego. Esta tradução ficou conhecida como a Septuaginta, porque ela foi traduzida por 70 sábios judeus. Agora, uma coisa super importante de saber. Esses 70 sábios, eles traduziram apenas a Torá, ou seja, o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros que formam o Pentateuco, que são conhecidos como a Torá. Os historiadores, até o dia de hoje, ignoram qual foi a pessoa ou as pessoas que traduziram o restante do Tanar, os escritos e os profetas. Ao mesmo tempo que essa tradução foi útil aos judeus helenizados da diáspora, a Septuaginta também levou a mensagem do judaísmo ao mundo pagão. Como consequência, muitos pagãos se converteram ao judaísmo, tanto das classes mais abastadas como as massas populares. Então, por volta de 270, antes da Era Comum, as condições favoráveis que desfrutavam a comunidade judaica sob os Ptolomeus terminaram. Desde a morte de Alexandre, os Ptolomeus estiveram em guerra contra os Seleucidas, que eram gregos. Esses últimos levaram mais de 100 anos tentando conquistar a terra de Israel e finalmente conseguiram. No ano de 189, antes da Era Comum, Antíoco III, que reinou de 223 a 187, derrotou o general egípcio Escopas e a terra de Israel então caiu sob domínio seleucida. Só que aquele século de guerras prejudicou bastante o desenvolvimento religioso dos judeus na Judéia, tendo inclusive provocado o desaparecimento dos soferim, dos escribas. Com o fim das guerras e a paz imposta pelos novos governantes, os líderes religiosos judeus daquela geração procuraram estabelecer algo no modelo dos homens da grande assembleia e criaram um corpo para assumir a administração geral, política, judicial e social dos negócios da comunidade, assim como para ensinar a lei e dar andamento autorizado em assuntos religiosos conforme as circunstâncias exigissem. O topo desse corpo governante, que tornou-se conhecido como sinédrio, era composto de pares de mestres, chamados de zugot, ou companheiros, um dos quais era o nasci,
príncipe ou presidente, e o outro era o Av Bet Din, chefe da Corte de Justiça. Assim, mais uma vez, a administração da vida religiosa e da vida civil estava separada. Como autoridade suprema das duas casas, figurava o sumo sacerdote, que continuava a desfrutar das regalias e dos privilégios concedidos ao seu cargo desde os tempos dos reis persas. Embora a situação fosse praticamente a mesma dos outros regimes, havia agora uma mudança importante na atitude do povo em relação à cultura grega. Cidades helênicas surgiram na terra de Israel. Os negócios entre os gregos e os judeus aumentaram e, com eles, a influência grega na vida do dia a dia na terra de Israel. Os primeiros a aderir ao helenismo foram os mais ricos, os judeus de classe elevada. Só que o helenismo que chegou à terra de Israel já não era o helenismo da Grécia clássica, que deu à luz a Pitágoras, a Sócrates, a Aristóteles e outros filósofos que são venerados até o dia de hoje. Não, já era um helenismo decadente, voluptuoso, transmitido pelo soldado, pelo negociante, pelo mercador de escravos, pelo dono de bordel. Como consequência, as ordenanças bíblicas eram desobedecidas, o Shabat era desrespeitado, o rito da circuncisão começou a ser desleixado. Por quê? Porque esses judeus, sobretudo os mais ricos, queriam participar dos Jogos Olímpicos. Só que naquela época, os Jogos Olímpicos, os atletas realizavam as suas competições ou as suas apresentações completamente nus. E os judeus, então, ficavam expostos para o mundo que eles eram diferentes, né, por causa da circuncisão, e isso começou a gerar, então, um sentimento de vergonha das leis judaicas. Então, pouco depois da subida ao trono de Antíoco IV, que reinou de 175 a 164 antes da Era Comum, alguns desses judeus apóstatas fizeram uma tentativa violenta de helenizar toda a Judéia à força. Eles achavam ou percebiam a fragilidade política da Judéia face às potências à sua volta, os sírios, os egípcios, os gregos, e um povo que estava começando a mostrar as suas asinhas, mas ainda ia demorar algum tempo, que eram os romanos. Então, esses judeus apóstatas resolveram helenizar à força a Judéia para promover uma integração dos judeus na cultura dominante. Antíoco IV, um megalomaníaco que tinha se intitulado Theos Epiphanes, ou Deus Manifesto, adorou a ideia e começou a promover a imposição da sua cultura nacional, o helenismo, a todos os seus súditos. Antíoco IV sabia que os judeus praticantes não se submeteriam, e então tomou medidas para eliminar o judaísmo da terra de Israel completamente. Ele proibiu, sob pena de morte, todos os preceitos religiosos, especialmente a guarda do Shabat e das festas, proibiu a leitura da Torá, proibiu a posse da Torá, proibiu a circuncisão, e quem fosse pego fazendo uma dessas coisas, estudando a Torá, lendo a Torá ou que praticasse a circuncisão no seu filho recém-nascido, era criminoso que pegava pena capital, a pena de morte. Rolos da Torá foram destruídos e o templo foi convertido um templo para a adoração de Zeus. Foi colocada uma estátua de Zeus dentro do templo e no altar foram sacrificados porcos para Zeus, além de que eles trouxeram também prostitutas rituais para morar no templo de Jerusalém. Os judeus, eles eram
instados, mais ou menos obrigados, a assistir aos cultos gregos que se instalaram em todo o país. Em sua sanha de paganização da Judéia, Antíoco contou, infelizmente, com a colaboração ativa de sacerdotes traidores, cujos nomes estão neste livro, que é um livro que eu estou me baseando para contar essas histórias, mas eu não vou citar esses nomes porque eles não merecem ser mencionados. Por outro lado, as massas que tinham evoluído sob a influência de uma sucessão de sábios e mestres cujos nomes injustamente se perderam na história, esses se recusaram a ceder. Muitos preferiram morrer como mártires, enquanto outros fugiram da Judéia. Mas em pouco tempo a resistência passiva se transformou numa rebelião ativa, numa rebelião aberta. Houve um sacerdote chamado Matatias, ele já era idoso, da família dos Asmoneus, que vivia em Modiim, uma pequena cidade a noroeste de Jerusalém, que lançou um apelo: todos os que zelam pela Torá, que me sigam. Milhares de homens responderam ao apelo. Ai, desculpa, eu tô com o meu nariz completamente entupido. Então, com essa resposta dos homens que zelavam pela Torá, ficou caracterizado então como uma guerra pela Torá. No entanto, como sempre acontece, havia também os que aderiram à rebelião por motivos políticos, porque essas pessoas que não eram assim tão zelosas pela Torá, elas também acreditavam que até a Torá poderia ser melhor praticada e estudada num país livre de dominadores, e o objetivo deles era expulsar os invasores. Mas aí você já vê que a motivação era... Não era tão homogênea assim, né? Tinha os que queriam só a parte religiosa, e como nós vamos ver mais adiante, quando eles tiverem conquistado essa liberdade religiosa, eles vão abandonar a guerra de independência, enquanto outros vão continuar. Os insurgentes formaram pequenos grupos que percorriam o país destruindo os altares pagãos, perseguindo os apóstatas, aí você já vê aí um iniciozinho de guerra civil, e praticando atividade de guerrilha contra os inimigos. Como represálias, tropas sírias foram enviadas contra eles, iniciando um dos ataques no Shabat. Então, querendo respeitar o dia sagrado, os rebelados se deixaram morrer sem oferecer resistência. A partir desse episódio, o sacerdote Matatias, que foi que iniciou a rebelião, promulgou um decreto que desde então se tornou uma lei judaica válida de que os judeus, sim, podem profanar o sábado para salvar a vida. Então, depois da morte de Matatias, que já começou a atividade dele quando ele já era idoso, seus 5 filhos prosseguiram a luta. Lembrando que os filhos também eram sacerdotes. O primeiro sucessor do sacerdote falecido foi seu filho Judá, chamado Macabeu, do qual os Macabeus derivam o seu nome. Judá evitava batalhas campais e enviava suas tropas para atacarem à noite. Desse modo, derrotou vários exércitos infinitamente mais poderosos do que o seu mesmo. Em um ano, ele reconquistou Jerusalém e o templo e o limpou do culto pagão, restaurou e reconsagrou o culto do Deus de Israel em 25 de Quilev do ano de 165 antes da Era Comum. Desta improvável vitória militar deriva a festa de Hanukkah, outra festa bíblica instituída pelos nossos sábios, que nós celebramos até hoje. Normalmente essa festa acontece no mês de dezembro. Após a reconquista do templo, Antíoco morreu e, ao cabo de mais alguns combates, a paz foi conquistada em 163 e os judeus obtiveram completa liberdade de viver de acordo com os costumes dos seus antepassados, conforme registrado no primeiro livro dos Macabeus, 6 e 59. A vitória da Torá sobre o helenismo em terra de Israel foi completa.
Embora a total independência política não tenha sido alcançada, foi estabelecido um Conselho Supremo para administrar os assuntos internos da comunidade de acordo com a Torá, agora novamente restaurada a sua posição predominante no país. A motivação religiosa pela qual os macabeus tinham tomado armas já não era um problema premente, mas politicamente a Judéia não era livre, vivendo ainda submissa ao seu senhor sírio. Por mais de 20 anos, a luta continuou e dizimou um após outro todos os irmãos macabeus. Finalmente, em 143 antes da Era Comum, Simão, o último dos irmãos, expulsou os sírios de Jerusalém e assim, nas palavras de 1 Macabeus 13:41, foi o jugo do pagão removido de Israel. A Judéia agora era independente e Simão foi eleito por Assembleia Popular, o primeiro sumo sacerdote e chefe civil com o título de Nassi, presidente do novo Estado judeu. Por hoje é só, espero que tenham gostado dessa parte da história do judaísmo. Eu peço àqueles que gostaram, que deem um like, que comentem, que distribuam para pessoas que possam estar interessadas. E eu digo para vocês, então, hoje, Shabbat Shalom.